Só dá um gorite aí que você... Pronto. Tá, então eu vou já começar com as perguntas e depois eu faço aquele preâmbulo, né, direitinho. Ok. Beleza. Deixa eu botar mais para cá para diante. Vou abrir também isso aqui. Pronto. Gente, tem a parte da Bíblia, que muitos utilizam a Bíblia para justificar a dominação. E você está ouvindo uma buzina aqui? Estou ouvindo. Deixa eu ver o que é isso aqui. Nessas horas justificar a dominação e não sei o quê. Você acha que essa pergunta realmente é a primeira? Pode ser a segunda, pode ser... Eu acho que vai entrar falando de algum... Porque a primeira, a gente fala dos indicadores. E como eu vou falar muito sobre indicador naquele preâmbulo... e a minha puxa indicadores também. A tua puxa indicador. Tá então, bom. é legal. Fechado. Tá? Tá bom. E, Bruno, a minha segunda fala, eu até separei, não vai ser nem ficar falar sobre relacionamento abusivo, e onde eu achei um texto de um blog muito interessante, que ele fala 7 passos onde se chega a isso. Eu só separei só a palavrinha, para não ficar falando. Uhum. Então, eu vou entrar na parte do relacionamento abusivo na minha última fala. O que você acha? Não, eu acho fundamental. Eu vou fazer menção de um livro que eu estou lendo, que chama... já ouvi falar Esse livro é muito bom, já ouvi falar dele. O Grito de Eva. Tem algumas coisas que eu vou mencionar aqui. É da Marília de Camargo. É uma jornalista cristã, muito fera. E ela traz relatos assustadores do mundo evangélico. Aí vou fazer menção aqui sobre algumas estatísticas. Ela fala que 40% da violência que é... 40 não, deixa eu até ver aqui. Acho que é 60%. Das mulheres. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui, acho que 40% da violência doméstica acontece em lares cristãos. Então, isso. Eu vi isso, Bruno. Eu não vi da parte do livro. Você, se eu não me engano, vai falar isso, né, Jaque? Você, se eu não me engano, no teu texto você fala. Essa pesquisa da... não sei o que, Vilena. Isso mesmo. Você está no seu texto. Essa pesquisa da Vilena. Esse grito de Eva faz menção Vilena. a isso. E a Marília, ela faz menção a essa pesquisa dentro do livro dela. É uma pesquisa em São Paulo. Essa mesma autora, ela escreveu um livro fantástico, que é Entre a Cruz e o Arco-Íris. Também. Eu vi uns trechos sobre esse livro, fiquei doida para comprar. E outra coisa, gente, a gente teve uma indicação de um tema para a gente abordar na EBD, da Alana, filha da Angélica. Me mandou sugestão de livro. Aí falou que depois da gente falar sobre o aborto, ela ficou pensando sobre a adoção. É verdade, cara. Ela tá vivendo essa vibe de adoção. Ela trouxe uma mensagem na célula dos jovens lá, ela levou e vai falar sobre a adoção e tal. Faz todo sentido, é bem legal. Cara, e é muito maneiro, porque assim, nós somos filhos adotivos, entendeu? Nós somos filhos adotivos. Pode ser o próximo. Se não fosse Jesus Cristo. Pode ser o próximo. Inclusive, tema, Bruno, eu estava com uma ideia também, e até falei isso com a Jaque, para a gente também mudar. Por exemplo, já que a gente está com esse modelo, pode muito bem convidar alguém também. Sim. Entendeu? Porque essa ideia de a gente poder... Você prepara a sua parte, você faz a sua pergunta, mas a Jaque vai transmitir para você a pergunta, é muito melhor, né? A pessoa também, a pessoa já se prepara também. Você já vem preparada, não fica solto, entendeu? Eu queria fazer isso com um pouquinho mais de antecedência, né? Que a gente tivesse as perguntas, tipo, já na segunda-feira, se vocês pudessem ter a semana. Mas aí esse modelo, Jaque, esse modelo que eu pensei, da gente, você prepara o seu tópico, pronto, já matou, entendeu? Por exemplo, eu preparei a parte da palavra, mas, vou ser sincero, não estudei hoje. A verdade é que chegou assim, da noite muito cansado. Né? É cansado. E outra coisa, no finalzinho da... Esse é problema meu, né? Erro meu. No finalzinho dessa conversa de hoje, a gente já podia falar do tema do próximo.
para poder a gente ter lá as perguntas. Eu não sei se essa coisa da adoção, se vocês concordariam. Eu topo. Eu topo também, claro. Ainda mais que é um pedido da adolescente, é ótimo. E aí, assim, eu vou enfatizar isso, que isso foi um pedido dela, entendeu? Uhum. Ela me procurou. Eu não sei se deve enfatizar como sendo dela, não, Jaque. Não precisa identificar a pessoa, não. Não sei. Eu acho que fica legal, assim, vai motivar outras pessoas a fazer a mesma coisa, entendeu? Eu acho que é bom motivar. Eu acho que é bom para motivar, porque eu acho que ela outras pessoas falam, pô, fizeram menção dela e tal, pô, vou mandar pra... eu acho que ela gostaria. Tá bom. Então tá. Ronaldo, faz um favor para mim. Fecha a porta lá da cozinha. Por quê? O que tem? Tá aparecendo? Então dá uma virada, faz o seguinte, ó, dá uma virada no teu, assim, ó. Então isso, de qualquer coisa. Assim, ó. Isso, aí você agora vem melhorou. Agora aí você vira um pouquinho. Isso aí. Vê se melhorou. Vê se sumiu. Eu faço a mesma coisa, ó. Eu tô diagonal. Se eu botar atrás, aparece um buraco ali atrás do armário, eu fico aqui, ó. Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade, porque o meu é computador, então eu tenho... Por isso que esse fundo desfocado é para isso. Por isso que eu gosto disso. Mas o seu é computador, mas quando você fala, quando você mexe, fica meio esquisito, né, Bruno? A imagem não fica perfeita, nítida, não fica nítida como a gente. Entendeu? Vê se não é, Bruno. Quando ela mexe... A gente está falando isso. Quando ela mexe, desfoca, não é? Tá tudo gravando, né? Muito bom, gente. Hein, Bruno? Quando ela mexe, desfoca. Um pouquinho, pode ser a conexão. Eu já resolvi o seu problema. Não precisa mais tocar no assunto. Né? Então, vamos lá. Posso? Começo com o Bruno, tá? Tá bom. Então, Bruno, nós temos visto nos dias de hoje um crescimento dos indicadores da violência. Você acha que esse é um problema de dentro ou de fora da igreja? E outra coisa, como é que você acha que a igreja pode atuar nesse tema? Essa história de que a mulher deve ser submissa ao marido, é isso mesmo? Ela tem que aguentar qualquer coisa que o marido fizer? Bom, essa pergunta é bem polêmica, mas a gente precisa entender o contexto da submissão, né? Muita gente fala isso, né? Que a Bíblia é machista, autoritária, prega a submissão. A gente tem que lembrar que esse mundo patriarcal, esse mundo dito machista, ele já existia lá atrás, e a Bíblia é um relato de fatos históricos. Então, ela relata, sim, o mundo patriarcal, o mundo dito aí machista, mas ela está trazendo a história para os fatos que são do seu tempo, né? Do tempo do texto escrito e narrado. Então, a gente tem que entender, discernir os tempos, entender o relato. E, sim, quando você olha para um relato do Antigo Testamento, você vai ver um mundo patriarcal, um mundo onde, de fato, a mulher tinha pouquíssimo espaço, e isso independe da cultura. Isso independe se é uma cultura judaica, se é uma cultura oriental, uma cultura, vou chamar aqui, africana. A figura da mulher sempre esteve em segundo plano. Então, a gente não pode atribuir à Bíblia esse conceito machista, não é isso. Ela traz relatos históricos. O que a gente vai perceber que esse relato histórico, ele sim é dotado de uma imposição masculina, a palavra final do homem, enfim, como a gente conhece. Quando a gente vai perceber na mensagem de Jesus Cristo, a gente vai começar a perceber Cristo ressignificando a posição da mulher. É justamente o oposto. Quando você se depara com a nova aliança, com a mensagem de Cristo, ele agora ele não tira a posição da cultura da época, onde, de fato, ainda assim era patriarcal, onde a mulher tinha pouco espaço, mas ele começa a ressignificar quando ele fala com a samaritana, quando ele fala com a prostituta, quando ele deixa, quando uma mulher com fluxo de sangue toca nele, quando ele interage com uma prostituta que deixa de ser prostituta, ele, completamente diferente do seu tempo, começa a ressignificar a posição da mulher. Então, a primeira
resposta que a gente tem que dar para essa pergunta é: a Bíblia relata fatos históricos de um mundo patriarcal. Quando a gente olha para a mensagem de Cristo, para a mensagem da nova aliança, você vai perceber Cristo ressignificando, sim, o papel da mulher e trazendo uma reflexão. Você imagina, no tempo de Jesus, ele querer levantar uma bandeira completamente diferente do sistema patriarcal. Não tinha nem espaço para a cultura naquela época. Porém, de uma forma muito prática e muito sutil, ele começa a ressignificar a posição da mulher, que vai ser traduzido por Paulo nos seus escritos. A gente vai ver mais na frente que Paulo discerne esse entendimento, esse ressignificar da mulher, e começa a trazer uma nova palavra para a igreja em relação a esse cuidado e esse zelo com a mulher. A gente vai ver isso, assim, em outros momentos a gente pode falar sobre isso. Mas a coisa sobre o papel da igreja, né, na pergunta que você fez, ele é sim um problema da igreja, ele é um problema que acontece dentro da igreja. A gente estava recentemente falando sobre um livro bem interessante, que fica aqui uma recomendação para que mulheres e líderes leiam sobre isso, sobre esse assunto. O livro é de uma autora chamada Marília de Camargo, tá pela editora Thomas Nelson. Ela fala, o nome do livro é O Grito de Eva. E ela vai trazer, ela é uma jornalista cristã, ela também trabalha no Valor Econômico, num jornal importante, e ela vai trazer relatos da violência doméstica em lares cristãos, né? E são relatos dolorosos, em que assusta quando você se depara com histórias do meio cristão, onde essa figura da machista e a violência sobre a mulher, ela indiretamente ela está fundamentada em interpretações totalmente equivocadas do texto bíblico. É muito duro quando você pega relatos. Esse livro é interessante que ele traz um relato de um casal missionário, e eles estão no campo e, de repente, o marido vê a mulher no telefone, no computador, numa rede social. Essa mulher estava falando com a irmã dela e o marido achava que ela estava falando com uma outra pessoa, com outro homem. Ele simplesmente joga, ela relata isso no campo, ele entra, joga o computador no chão e tranca ela num quarto onde ela só vai sair pela manhã. Isso foi numa noite. E ela desmaia de nervosismo e você vê um casal no campo missionário se deparando com uma situação dessa. E o que é mais grave, assim, o livro relata, são diversas, conta o relato de um pastor americano, que ele diz que ele carrega, desculpa, não é um pastor americano, é um pastor brasileiro, ele carrega um trauma e um peso no seu ministério, porque uma irmã da igreja o procurou sobre a violência que ela sofria do marido e ela não aguentou mais e ela resolveu buscar ajuda na igreja. E aí estou falando da violência física, né? Chegou no cúmulo da violência física. Lembrando que a figura atual hoje é a violência verbal e a forma agressiva, ela é o início disso tudo e as pessoas não percebem. Mas esse casal, esse homem mata essa mulher. E o pastor, ele dá a mesma orientação que a maioria dos pastores, dos líderes não, falou: olha, tenha paciência, já está casado há tantos anos, ora um pouco mais, seja paciente com o seu marido, tenta escutar, né, caminha mais um pouco. E esse é o discurso que a maioria dos líderes e dos pastores acabam tendo. Esse casal missionário que relata no livro, quando ela busca ajuda no seu pastor, a frase que o pastor solta é: pô, aí você vai quebrar minhas pernas, como é que eu vou explicar para a igreja que você quer se divorciar, você, o casal missionário que está no campo, como é que você quer voltar agora divorciada? Então, o que eu vejo nesses relatos, esse livro, ele fala, é fantástico e ao mesmo tempo doloroso, né? Você tem que ter estômago para ler. Mas ele mostra uma liderança despreparada para esse universo que está escondido, que não aparece no dia a dia das igrejas, porque você tem uma liderança, querendo ou não, masculina, você não tem uma liderança preparada para isso, e você tem inconscientemente um texto bíblico que traz
numa figura machista, uma interpretação equivocada, quando traz a submissão da mulher sobre o homem. É muito interessante, viu? Eu vou falar aqui de uma experiência pessoal. Se você perguntar para mim, você quer uma mulher submissa a você? A gente pensa como líder, né? Você como líder da sua casa, você como líder de uma família. Não quero uma mulher submissa. Nós, homens que temente a Deus, não queremos uma mulher submissa. Queremos uma mulher com capacidade de diálogo, com liberdade para colocar suas posições, suas vontades, para ter diálogo sem ser discriminada, inibida nas suas posições. Então, eu acho que a gente precisa, a liderança da igreja e a liderança da igreja local, ela precisa se preparar para esse universo. Entender que existem Evas gritando num silêncio, se é que é possível entender o grito de um silêncio, que elas não conseguem ser escutadas e sempre a palavra que é dada para ela é, olha, mas calma, você já está há tanto tempo junto, mas elas estão sofrendo há anos por causa da insensibilidade, da grosseria, da violência, a violência que elas sofrem por falta desse amparo da igreja, né? Então, eu acho assim, você vai encontrar nos gabinetes, né, quando a gente fala gabinete pastoral, onde o casal ou a mulher vai buscar o socorro, ela encontra do outro lado uma figura masculina que, óbvio, não terá a mesma sensibilidade que ela, né? Não vai ter a sensibilidade da dor dela. Então, eu acho que nós precisamos, sim, de mulheres pastoras para poder entender esse universo feminino. É muito interessante que também você entra nessa questão de questionar sobre o pastoreio feminino, né? É muito interessante que quando você pega algumas palavras na Bíblia, que você acha que tem na Bíblia, não existe, né? Outro dia eu estava lendo sobre isso e é interessante, a palavra discipulado e avivamento você não encontra na Bíblia. E é uma grande necessidade, uma realidade que a gente vive. Então, eu gosto muito desse exemplo, porque algumas pessoas falam, mas não existe pastora na Bíblia. Claro, era um mundo patriarcal, masculino, né? Então não tinha espaço para isso. Mas hoje, acho que qualquer homem sábio quer sim a sua mulher com capacidade de liderar, com capacidade de questionar, dialogar, caminhar com você. Então, eu acho que é problema da igreja. A igreja tem que se preparar para isso. Como a igreja pode atuar nesse tema, eu não tenho dúvida que é preparando líderes com profissionais. E tem uma outra realidade, a gente acha que o pastor ele é formado em todos os assuntos e é capaz de resolver qualquer problema. Não, ele não é. Ele precisa de profissionais, pessoas que vão enxergar essa situação, mulheres sensíveis que vão estar olhando dentro da igreja, aquelas que estão sendo oprimidas e não estão sendo escutadas. Então, eu acho que sim, os indicadores de violência, como a gente viu nesse livro, 40% da violência doméstica acontece em lares cristãos, ditos evangélicos. Como 40%, né? Você imagina quantas mulheres... E essas estatísticas são daquelas que resolveram falar alguma coisa. Você imagina aquelas que não têm espaço e carregam a sua dor e a sua violência em silêncio, né? Então, acho que sim, o papel da igreja é atuar sobre isso, a submissão, como o próprio texto bíblico. Eu falei do que Paulo vai, se eu não me engano, eu tenho aqui Efésios 5, se eu não me engano, no 28. Acho que é só o 28 que eu tenho aqui, diz assim, olha só que interessante, quando eu falo que Cristo ressignifica o papel da mulher e Paulo agora vai, nas suas cartas e nos seus bilhetes para as comunidades de fé, vai começar a orientar e dizer o papel dessa mulher. A frase, o versículo 28, é um negócio completamente absurdo para o tempo de Paulo. Mas esse cara, totalmente movido pelo Espírito Santo, que é a inspiração bíblica, ele traz uma palavra totalmente fora do seu tempo. A mulher, naquele tempo, era um nada. A mulher, naquele tempo, se necessário, morria em função da vida do seu marido. Era uma propriedade. Né? Era uma propriedade. E olha o que ele fala, né? Ele fala da mesma forma, versículo 28 do capítulo 5 de Efésios, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Ele fala, alimenta e cuida. Ama como se fosse o próprio corpo.
Aqueles caras do mundo patriarcal, do mundo machista, né, que é a cultura da época, não tem erro e acerto nisso, é uma cultura da época. Paulo está ressignificando o que ele, sim, viu nas mensagens de Cristo, nos relatos, né, dos discípulos, e aí Paulo recebendo através deles. Totalmente, a mudança é radical. Então, a última coisa que podem falar é que a Bíblia e a mensagem bíblica é uma mensagem machista. É o oposto. Naquele tempo, ele traz uma mensagem, eu não gosto dessa palavra, mas é uma mensagem revolucionária para aquele tempo. Aqueles homens que receberam, a igreja de Éfeso, quando recebe isso aqui, esses caras param e pensam assim, mas peraí, olha o que Paulo está falando, é isso mesmo? Eu fico imaginando as mulheres recebendo esse tipo de mensagem, como quem diz, de novo, o grito de Eva acontecendo lá atrás, né? Então, eu acho que, eu não tenho dúvida que não é, e é muito triste quando a gente fala sobre machismo patriarcal, parece que você está com uma cabeça politizada, porque esse tema é tão crítico e tão importante que ele foi uma agenda que foi roubada da sociedade comum, e se você começar a falar disso aí, você vai chamar de esquerdista, políticos, muda completamente, mas é um tema que foi roubado e foi isolado num grupo aí que a gente não pode só achar que é isso. Esse é um tema para todos, para a igreja cristã, para a igreja evangélica, para a sociedade. Não é para politizar, né, Bruno? Isso não é um assunto, politizado. Se resolve pela política. Isso é uma chaga na sociedade, né? Então, eu acho que é um pouco disso daí. Exato. E, pessoal, a gente depois vai colocar na descrição o nome e a editora do livro, o autor, para poder depois vocês... O livro é muito bom. Pesquisarem. O livro eu ainda não li, mas deve ser muito bom, vou ler também. E, assim, antes de falar com o Ronaldo, assim, o que a gente quer saber é que muita gente utiliza a própria Bíblia, a gente sabe desses indicadores de violência, né? Tem essas pesquisas dizendo que 40% das mulheres que sofrem violência são mulheres evangélicas. Não se fala se o marido é evangélico ou frequenta a igreja ou se diz evangélico. Fala-se que é no meio evangélico. Mas, enfim, muitos utilizam a Bíblia, Ronaldo, para dizer que isso é algo bíblico, né? Que a dominação e, consequentemente, a violência, né, o que advir daí da dominação, tem uma base bíblica. E você acha que isso é verdade? Antes de você responder, eu queria ler nessa pesquisa que a jornalista citou no livro, né, essa pesquisa ela foi de uma teóloga e ela fez isso em São Paulo. E ela colheu alguns depoimentos dessa pesquisa. Quando ela perguntou para as mulheres, por que você não deixa o seu marido, né? Por que você não deixa o seu marido se você apanha, se você sofre violência física, por que você não o deixa? E algumas dessas respostas foram ouvidas. Deus abomina o divórcio, nós temos que perdoar para ganhar o marido para Cristo, não quero que meus filhos cresçam sem pai, os meus filhos vão passar fome, eu ganho muito pouco. A mulher sábia edifica a sua casa. Eu tenho que orar pelo meu marido. Deus diz para a mulher aguentar, ser submissa. Ele age assim por causa do demônio. A gente apanha porque não está orando direito. Aí eu queria que você comentasse, Ronaldo, que base bíblica que é essa que tem aí? Jaqueline e Bruno, é muito difícil quando vai se falar sobre a proeminência feminina, por exemplo, que é uma luta dela constante, né? É evidente que está numa péssima e errada interpretação de alguns textos. O Bruno agora citou um texto belíssimo dito por Paulo. Paulo talvez seja a pessoa que mais vai ser usada pelo Espírito para trazer essa renovação, essa mudança. É evidente que isso começa em Jesus. Jesus vai ser o que vai dar a voz ao grito libertário feminino. É através dele. E isso já é relatado lá em Gênesis 3. Então, toda vez que o protagonismo feminino ele tenta se impor ou se levantar, ele é sempre interpretado como sendo algo transgressor à ordem divina. E isso, muitas vezes, também é tentador ao homem. Aquilo mexe com o homem não aceita. Então, a intenção vai ser sempre de fazer isso aqui com a mulher. Entendeu? Agora, ao mesmo tempo, já que está falando de Bíblia,
Uma vez que a própria Bíblia se apresenta como sendo ela a palavra de Deus, logo isso aí mostra para a gente que se torna um princípio, né, que justifica a maneira com a qual as relações entre mulher e homem vão se dar ao longo de sua história. Mas o problema não está em que ela justifica isso, porque, de fato, ela pode ser um modelo para poder fazer essa revelação da relação entre homem e mulher. O problema está no mecanismo de interpretação que se deu, principalmente ao longo do tempo. O Bruno falou bem quando ele disse que a Bíblia foi escrita, principalmente, viu, Bruno, no local, a Bíblia brota na Mesopotâmia, sobretudo na região de Canaã, uma região extremamente machista, a gente sabe disso, porque a relação que o Egito dava para com as mulheres é completamente diferente. Basta você olhar a história, vai ver que o Egito não tratava da mulher como os povos de Canaã tratavam suas mulheres, entendeu? Então, está na interpretação. Agora, qual é a grande questão que eu tentei separar aqui para a gente? Eu até escrevi aqui essa pergunta para poder não esquecer, para passar para vocês. Qual é a grande questão, já que a Bíblia se sacraliza, ou nós a sacralizamos como sendo um modelo a ser seguido, um referencial para fazer o julgamento ou as relações entre homem e mulher? Como é possível romper esse mecanismo de violência? Porque a interpretação que é feita leva a mulher, coloca ela num estado de vulnerabilidade em relação à violência feminina. Essa interpretação, viu, Bruno, coloca a mulher nesse estado de vulnerabilidade. Agora, como? A grande questão é como manter a Bíblia, é possível romper esse mecanismo de violência e ainda assim manter a sacralidade do texto bíblico. Essa é a grande questão. Eu queria ver com vocês rapidamente, eu sei que são coisas que vocês já conhecem, mas eu quero ver e talvez, quem sabe, desmistificar algumas coisas que foram criadas ao longo do tempo. É evidente que o problema maior está não nas palavras de Paulo, que ele vai colocar alguma coisa, como, por exemplo, que a mulher deve ficar calada na igreja. É óbvio que isso é um aplicativo circunstancial, está aplicando algo que deve ocorrer apenas naquele momento e por hora, e naquele local. Isso não é doutrina. O problema é que a gente tem que saber separar o que é um aplicativo circunstancial, aquilo que foi aplicado para resolver um problema circunstancial, ou aquilo que Paulo deixa como doutrina, aquilo que ele vai ser dogmatizado. Agora, o problema é que nós dogmatizamos muita coisa que não é para ser dogmatizado. Nós transformamos em dogma aquilo que foi aplicado muitas vezes para resolver um probleminha, como a mulher usar o véu, aquela que tivesse o cabelo curto, coloque o véu. A gente sabe tudo isso, o motivo pelo qual ele escreveu isso, e eu não estou aqui para a gente repetir, vai ficar muito repetitivo. Quem frequenta a escola dominical sabe da explicação desses textos todos. Mas eu quero voltar um pouquinho, que o problema maior da mulher, realmente, a origem dela está em Gênesis. Isso é inegável, porque na medida que a mulher cai, e ela leva o homem a cair, é evidente que não tem como você fugir desta realidade, que foi isso que aconteceu, pelo menos a narrativa mostrada é exatamente esta. Mas, a partir dali, colocaram a mulher como objeto de sedução. Ela é, inclusive, sedutora, porque ela seduziu o seu marido. Não é isso? Porque Deus vai falar para Adão. Você deu ouvido à sua mulher, então mostra a penalidade ou aquilo que viria sobre ele. Então, de alguma maneira, a mulher assume um peso, uma responsabilidade muito grande. Mas eu creio, viu? E o Bruno comentou isso no início, você também agora há pouco, Jaqueline, eu creio que o que aconteceu com Gênesis 3 ficou para trás. Isso foi tratado na cruz de Cristo. O problema é que muitos, para justificar a sua violência sobre a mulher, ou o seu subjugamento, a sua subjugação sobre a mulher, usa Gênesis 3, porque é exatamente lá que está um relato dramático acerca da mulher. Mas é impressionante que a gente tem que entender e ler Gênesis 3, não sob a ótica da punição divina, mas, sobretudo, da revelação de uma constatação que seria automático. Aquilo que eu estava falando agora há pouco contigo, Jaqueline, que é causa e efeito. O que vier ali é uma causa e efeito. O que viria sobre eles é resultado daquilo que eles causaram, daquilo que eles mesmos fizeram. Mas a origem não foi sempre assim. Quando Deus criou o homem, Deus fez, sobretudo, o pacto com o homem. A responsabilidade recai maior sobre o homem, a gente esquece disso. O homem, Deus fez o pacto com ele e imediatamente
ele analisa o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora ou uma adjutora, aquela que possa estar uma companheira lado a lado. Ora, pergunto eu, aquele que ajuda, auxilia, é inferior? Será que este texto aponta para a inferioridade feminina? De maneira alguma. Se fosse assim, o próprio Cristo se colocaria como sendo aquele que nos ajudaria. O próprio Deus, em vários versículos do Antigo Testamento, se coloca como sendo aquele que vai ajudar e dar suporte ao homem. O próprio Cristo falou para mim, falou para nós: vinde e tomai sobre vós o meu jugo. Ele está ajudando. Ele disse que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Então, quer dizer, ele está nos ajudando. Então, de maneira nenhuma, ajudar e auxiliar nos coloca a mulher no estado de submissão, ou um estado de inferioridade, melhor, de inferioridade. Então, vamos caminhar. Já desmistificamos a primeira palavra, em achar que o fato dela ser auxiliadora já coloca ela num estado de inferioridade ao homem. A gente vê que não é, porque a Bíblia tem vários textos onde Deus se coloca como sendo aquele que está auxiliando e ajudando a humanidade. E o próximo passo é impressionante, se você ler o capítulo 2, a partir do verso 21 e em diante, é impressionante você ver ali uma harmonia daquele casal fora do comum. Você vê lá a partir do verso 21, eu quero dar quero ir um pouquinho lá, porque senão a gente não consegue, viu, rapidamente, chegar a uma interpretação melhor. Olha o que diz o verso 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e ele adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar em carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem transformou-a numa mulher e lhe trouxe, disse o homem acerca desta criação: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne de minha carne, chamar-se-á mulher. Impressionante, você vê aqui um homem poeta, cheio de amor para dar, um homem carinhoso. O texto revela isso, a perfeita harmonia daquele casal. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne de minha carne. Isso aí significa reconhecimento. Este era o reconhecimento que Adão tinha acerca de sua mulher. A pergunta é: qual o reconhecimento que nós temos acerca das nossas mulheres hoje? Como que eu vejo a minha mulher? Olha o total carinho e respeito que ele tem por ela. Aí, então, há aqui uma palavra de quem está escrevendo, evidentemente, ele faz o desfecho, seja Moisés, quem for. Por isso, deixa o homem, alguns dizem que seria Deus falando, mas dá para ver nitidamente que é a narrativa da pessoa que está escrevendo, do autor, né? Por isso, deixa o homem, pai e mãe, se unir à sua mulher. Não deixa a mulher, mas deixa o homem. E vai lá, a ação primária é dele, ele vai lá e retira a mulher de sua casa. Mas a iniciativa é dele. Quando ele coloca dessa forma, é inegável que o homem é o cabeça desta relação. Paulo vai falar isso lá em Efésios 5, o Bruno leu agora há pouco, uma frase deste texto, que isto é inegável, que o homem ele é o cabeça da relação. Isso não significa dizer que ele é um ser superior. Paulo vai explicar melhor, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Ser ele o cabeça exigiria dele o cuidado, a proteção, porque ela vai ser tida, Pedro também vai falar sobre isso, como sendo ela a pessoa que é considerada como o vaso mais frágil. Mas há uma pergunta: a mulher é inteligente? Pode responder o Bruno e a Jaqueline. Você acha que a mulher é inteligente pra caramba? Não vou nem responder. Porque foi colocada sempre como um ser inferior e que não tinha tanta inteligência assim. Você sabe disso, que a história relata isso. Uhum. Ela tem uma força interior. É dito, pelo menos não... Oi. Eu pensei que o Bruno fosse falar alguma coisa. Não, se quiser falar, pode falar. Viu? Não ia falar nada, não. É dito que a mulher, o homem tem uma força física superior à mulher. Isso é inegável também. Mas é dito que a força interior da mulher é maior do que o homem. Isso não é comprovado cientificamente, mas é também atestado. A força física do homem é atestada, é fácil, pelos seus músculos, tônus e tudo mais. Mas a força interior da mulher não é comprovado assim, não tem nada que comprove cientificamente até agora, mas a gente sabe que a mulher tem uma força interior infinitamente superior à do homem. Uma capacidade de interpretação, de entendimento acerca da vida muito maior do que o homem. Talvez porque ela traga a vida ao mundo.
talvez porque ela traz a vida ao mundo. Ela tem uma interpretação completamente diferente da nossa. A capacidade dela. Tanto é que a gente fala que a mulher tem um sexto sentido, que nós não temos. Muitas vezes a mulher tem mesmo, ela percebe algo que está para acontecer com o seu marido, com o seu filho. E como Deus fala com essas mulheres em sonho, viu, rapaz? Em pensamentos. Como? É impressionante, eu não sei como alguns homens que se dizem cristãos extraem da Bíblia razões para poder subjugar a sua mulher, humilhá-la, pisoteá-la e, sobretudo, envergonhá-la na frente de outras pessoas. Esse é o drama maior. Mas a mulher é extremamente inteligente, viu, Jaqueline? Ela é inteligente, e ela é tão inteligente que ela não se satisfaz com a sua inteligência. Ela sabe que existe uma árvore que é capaz de dar a ela conhecimento sobre o bem e o mal. Olha só o que Eva, nesse momento, ela fez. O senso de curiosidade feminina é também, Bruno, infinitamente maior que o do ser humano, do que o do homem. Ela é muito curiosa. Mas não pense vocês que o homem também não tinha interesse em ver aquela árvore. Porque é O Segredo de Adão, o livro, né, Jaque? Qual é o nome do livro? O Silêncio de Adão. O Silêncio de Adão. O Silêncio de Adão, sempre que você já leu esse livro, né? O Silêncio de Adão coloca Adão no mesmo lugar que Eva, no momento em que ela estava ali na árvore, indicando para a gente o seguinte, que Adão é tão responsável quanto Eva, porque a gente não vê isso no relato bíblico. Mas o autor faz questão de dizer, olha, ele estava lá também. O ato dela dar, comeu e deu ao seu marido, provavelmente foi imediatamente, é o que ele talvez esteja considerando. Mas, fato é que Eva ultrapassou o limite estabelecido. E ultrapassar o limite estabelecido, isso tem um nome, transgressão. O pecado é isso. O pecado é transgredir o limite estabelecido. O pai havia estabelecido um limite. E Eva, por ser mais curiosa, ultrapassou esse limite. E Satanás, sabendo disso, ele sabe da capacidade da mulher, ele procura a via que para ele vai ser, é por aqui que eu vou. O objetivo de Satanás era atingir o homem, porque o pacto fora feito com Adão, não com Eva, lembra disso? O pacto foi feito antes mesmo de Deus criar Eva. Adão que ensinou a Eva, foi Adão que ensinou a Eva que não deveria se comer daquele fruto. Mas talvez, por um ato de rebeldia de Adão e não concordar, ele até acrescentou algo que Deus não fala, porque Eva acrescenta algo para Satanás que não está na narrativa quando Deus fala. Quando ele fala da árvore, de todos os frutos podereis comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal, não podereis comer. Mas Eva faz um adendo para Satanás, fala, nem tocareis, não chegará perto dele. Eu não falo isso. O relato fala sobre isso daqui. Ou Adão ensinou isso para ela, ou ela mesma, naquele momento, criou fez esse adendo sobre a informação da proibição de não comer. Fato é que a curiosidade de Eva levou à tragédia que a gente sabe. Agora, a questão está... E só que o homem também come, viu? Adão come, e quando ele come, a transformação é imediata. Quando Deus cobra a ele sobre este ato, por que você está se escondendo? Porque eu estava nu. O que a nudez revela? Primeiro, a nudez revela sinceridade. Estávamos nus, eu e ela, porque o texto fala, ambos estavam nus e não se envergonhavam, porque eu falei que o capítulo 2, a partir do verso 21, e vai até o final, fala deste amor, desta cumplicidade, desse amor sincero entre eles. Aqui diz o texto, ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Esse ato de não se envergonhar revela sinceridade, respeito e confiança entre eles. Não havia desigualdade. Não havia sentimento de inferioridade. Eles eram iguais. Mas, quando Adão come e peca, imediatamente, viu, Jaqueline, parece que isso tudo aqui cai por terra. Porque quando Deus fala para ele, o que foi que você fez? Comeste da árvore? Por que você revelou que está nu? Porque, na verdade, agora a relação é entre eles, o casal e Deus. Ou seja, acabou, porque ele falou, estamos nus e estamos envergonhados. Quer dizer, a sinceridade, o respeito e a confiança também já não existe mais em relação a Deus. Então, o que vem a partir daí é uma tragédia, mas é a revelação.
Não vejo como um ato punitivo de Deus. É evidente que muitos querem interpretar isso aqui, a maioria, toda a teologia interpreta como sendo um ato punitivo de Deus, tá? Mas eu me lembro que na última aula que foi sobre parábola, a gente falou sobre julgamento. Eu me lembro que a gente falou o seguinte ali: quem se julga e se condena é o próprio homem, porque o próprio Jesus falou: por que o outro está sendo condenado? Porque estive fome e não me deste de comer, estive sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestiste. Ora, é a omissão. Então, o que é dito pelos especialistas, estudiosos, fala o seguinte, que na verdade é o homem que se condenou. Não é Jesus que está condenando, porque Jesus disse para os fariseus que ele não veio para condenar. E ele falou, eu também não julgo. Vocês têm quem julguem vocês, que seria, no caso, Moisés. Então, ali o texto é, Jesus não está julgando e condenando, mas a pessoa está se condenando e se julgando, porque ela deixou de fazer. O caso aqui, Deus vai constatar para Eva aquilo que ela havia feito e fala para Adão também. Ora, Eva, pelo fato de você fazer o que você fez, pelo fato de você não respeitar os limites e ir além com a sua capacidade de inteligência que tem e tentar dominar a situação, que na verdade com isso ela estaria tentando dominar a situação, porque a árvore daria a ela conhecimento sobre o bem e o mal, ela estaria tentando, não sei se sublevar-se, não sei, mas fato é que no ato de rebeldia ela procurou alimentar-se daquela árvore. A resposta que Adão vai dar para a mulher mostra que Adão, a história começa em Adão. Ele fala, a mulher que tu me deste, esta eu me deu e eu comi. Ali começa o ódio, ali começa o olhar diferenciado do homem em relação à mulher. Rapaz, o amor, o cuidado, a preocupação, a cumplicidade entre eles cai na mesma hora, é instantaneamente, é impressionante como que o pecado ele é avassalador no coração de qualquer ser humano. Aquela palavra, tu és osso de meus ossos e carne de minha carne, são transformadas numa palavra perversa, maldosa e maldizente. A mulher, parece que eu consigo ver Adão falando assim de uma maneira muito cheia de ódio. A mulher, aquela mulher, por que você não substitui ela e me dá outra? A mulher que tu me deste. E ele acusa Deus. Então, há uma perda completa do verdadeiro referencial do que é ser um homem à luz da vontade de Deus. Então, Deus vai, então, sentenciar, é a mulher? Então, Deus vai e revela. Pelo fato de você ter feito o que fez, pelo fato de você fazer o que você fez, diz aqui, seu desejo será para o seu marido. O desejo da mulher, que antes era de controlar, seria agora submetido ao domínio do homem. Essa é a realidade posta aqui no Gênesis. E ele te governará, diz o texto. Porque o que antes era amar e cuidar, agora será dominar. Que a palavra antes não era dominar. Vejam que o quadro muda totalmente. Portanto, Deus cria na perfeição esse amor, esse casal. E eu quero dizer que existem dois atos importantes que a gente tem que entender, que foram criados antes da queda, que foi o casamento, a união hétera e, sobretudo, o ato de cumplicidade, de respeito, de amar, de cuidar da mulher. Isto é um ato que vem anterior à queda. Agora isso vai ser substituído por dominar. Então, eu queria deixar claro que nenhum servo de Cristo pode se mirar no livro de Gênesis 3 para poder subjugar a sua mulher. Cristo tratou disso na cruz. Bruno falou bem, Jesus vai ser aquele que vai iniciar isso daí. Ele vai iniciar logo dizendo que, como a mulher era subjugada e sofria divórcio a dar com pau, porque qualquer pessoa que quisesse se divorciar dela para poder fazer, não vou falar aqui o jargão próprio que deveria ser dito, acerca de outras mulheres, ele vai e dava naquela época carta de divórcio sem qualquer justificativa. E com isso a mulher ela ficava realmente desprotegida. Uma mulher divorciada ela ficava desprotegida. Então Jesus diz, olha, só se deve dar carta de divórcio à mulher somente se ela cometer adultério. Do contrário, se ela não cometer adultério, e se você se relacionar com outra mulher, você está adulterando, porque o casamento ainda tem validade. Jesus foi bem claro quanto a isso. Jesus chocou, viu, Bruno? Você falou que Paulo chocou. Jesus chocou. Chocou tanto que Pedro, algum texto diz que é Pedro, outros dizem que foram os discípulos, surtaram.
falaram, ora, bolas, se é assim a condição do homem, a mesma da mulher, olha só como é que era uma cultura patriarcal, como o Bruno falou. Se é assim mesmo a condição do homem igual da mulher, por que casar? Aí Jesus fala, isso é um mistério que não é para todos. Aí ele entra aquela questão do eunuco. Deus dá a explicação sobre o eunuco. Então, Jesus começa tratando da mulher. Primeiro, ele vai ser fundamental, porque é o primeiro ser que tem mulher como discípula. Porque a gente sabe que os discipuladores não tinham discípulas, tinham discípulos. Você vai ver mulheres sendo discípulas de Jesus. Você vai ver mulheres sustentando o ministério de Jesus. Portanto, Jesus, ele realmente ressignifica, como disse Bruno, a história da mulher. E ele, Jesus, vai usar Paulo, vai inspirar Paulo para escrever isso. Eu vou encerrar essa palavra, viu, Bruno e Jaqueline, lendo um pouquinho do que o Bruno leu, mas outro texto, Bruno, é considerado muito erroneamente. Vamos lá rapidamente para Efésios 5. Vou ler um pouquinho do Efésios 5 que o Bruno leu. Quem assiste, às vezes, as aulas que eu dou, eu falo muito sobre isso. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque, na verdade, não existe como você interpretar um texto corretamente sem analisar o contexto antes. E muitos desprezam isso. A falta de uma interpretação correta vai levar você a ser um fundamentalista. Os fundamentalistas interpretam a Bíblia literalmente. Por isso é que dá no que dá. Olha o que diz acerca do texto de Efésios 5. Ele fala sobre as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como o Senhor, mas ele esquece de ler. É que, lamentavelmente, ao mesmo tempo que é bom ter dividido a Bíblia em pedaços para trazer entendimento, mas se eu ler esse versículo aqui, viu, Bruno, sem ler o verso 21 que está acima, vai me dar uma interpretação errada. Olha o que diz o verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, ele sujeitando a mulher e o homem se sujeitam uns aos outros. Eu me sujeitar a Jaqueline, o Bruno se sujeitar a Fernanda, e ela se sujeitar a ele, e a Jaqueline se sujeitar a mim, sujeitando-vos uns aos outros. Entendendo isso, aí então o texto fala, sejam submissos aos seus próprios maridos, porque o marido é o cabeça, como foi colocado no Gênesis, porque ele sai, deixa a sua casa e vai em busca da mulher para estar com ela, para ser com ela uma só carne. Ora, se é uma só carne, logo significa dizer que ela não é inferior a ele. Se a colocação é de uma só carne, ela não é inferior. Portanto, o início da história do casal, que a proposta de Deus para a vida do relacionamento entre casal, foi esta proposta a partir do verso 21, lá do capítulo 2 de Gênesis. Ela se desconfigura quando o pecado entra, que Adão revela o seu ódio sobre a mulher e que Eva fica realmente naquela condição que a gente viu. Aí prossegue, eu não quero ler porque o Bruno leu, mas eu quero ver o finalzinho. Olha só o que diz o verso 33. Vamos lá para o verso 33. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa. Ele vai colocando a relação do homem com a mulher. A relação do homem com a mulher é a relação de Cristo com a igreja. Assim como Cristo amou a sua igreja a ponto de se dar por ela, diz ele que o homem deve amar a sua esposa a ponto de se dar por ela. O Bruno, vou falar uma coisa para você. O mais difícil aí de se cumprir é o que está dito aqui. Ame a sua mulher como o seu próprio corpo. Se você não cuida do seu corpo, eu falei, rapaz, está pegando para mim. Aí pega para mim. Cuidar do corpo é uma coisa que eu quase não faço. E os homens são muito relaxados com isso, né, Bruno? Então fica muito difícil. Eu falei, opa, esse troço aqui pega para a gente. Eu tenho que cuidar do meu corpo para poder revelar que eu cuido da minha mulher. Mas olha só o que diz aqui. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesma. E a esposa respeite ao marido. Quando você sabe, para que é isso? Mulher respeite. Paulo está colocando aqui o seguinte, que essa é a submissão que a mulher deve ter em relação ao seu marido. Atitude de respeito. Não é a mesma relação do filho, obediência. A relação do filho, Paulo vai falar, obediência. Não é de um escravo, que é de um escravo, tem relação ao seu senhor, que ele tem um senhor. A mulher não Ronaldo, tem um você colocou senhor. bem. Eu acho que tem duas coisas importantíssimas. Se fosse para a mulher obedecer ao marido, Não a frase seria obedecer ao marido. Mas quem tem que obedecer são os filhos. Ele coloca abaixo, capítulo 6. E a boa exegese do texto te obriga a fazer algumas perguntas para o texto, que o texto vai te responder. Quando o texto fala que o homem é o cabeça, por que ele diz que o homem é o cabeça? Hoje faz sentido o homem ser o cabeça? Guarda essa pergunta. Depende da circunstância. Por que naquela época o homem tinha que ser o cabeça? Era uma questão de sobrevivência.
É um mundo violento, é um mundo sem lei, é o homem que sai para caçar, é o homem que é uma coisa que isso ninguém pode negar, a gente está falando de biologia aqui, de anatomia, o corpo masculino, ele tem mais força do que o corpo, isso é uma questão de, sei lá, biologia, não vou fugir desse assunto. Então, assim, o texto da época é até uma proteção para a família. Falou, olha, ele será aquele que vai proteger do inimigo, então era necessário ser isso. Então, quando você olha para o texto, você tem que fazer algumas perguntas para o texto e o texto vai te responder exatamente como você falou. Quando você olha para as circunstâncias de hoje, eu vejo mulheres muito mais bem preparadas para determinados assuntos do lar do que propriamente o homem. Nesse momento, a submissão, ela não tem a voga ali da proteção, da guerra, do proteger, do matar, do inimigo que está vindo, da outra tribo que está vindo. Não tem mais isso. Agora, em determinados assuntos, eu tenho que me submeter ao conhecimento dela. E isso não é nada antibíblico e eu não estou fugindo da orientação bíblica, pelo contrário. Não. A gente tem duas formas de fazer teologia nesse assunto, que é o complementarismo ou o igualitarista. O que é isso? Se nos dias de hoje você olha para o texto bíblico e entende que a mulher veio complementar alguma coisa no homem, eu acho que tem um grande equívoco nos complementaristas. Ela não veio complementar nada. Ela veio, aí é uma opinião minha, ela veio de uma forma igualitária, é o conceito igualitarista, onde ela veio se juntar ao homem para um propósito, para uma missão. Quando eu olho para o tempo escrito, para a época em que tem que ser relatado e narrado, havia necessidade de fazer uma suposta hierarquia, mas era uma questão de proteção da família. Isso perpetua por toda a idade antiga, até o momento que um cara muito louco começa a ressignificar o papel da mulher. E aí... Chamado Jesus, que começa a falar assim, começa a escutar de uma outra forma, começa a enxergar, porque eu nunca, junto do meu pai, aí eu vou ser ousado aqui, a colocar palavras na minha boca como se fosse o próprio Deus falando, eu nunca, com meu pai, pensei em botá-la debaixo do homem como alguém que tem que obedecer às cegas. E hoje eu vou falar, se a mulher obedece ou se submete, é porque ela olha para o seu lado e encontra um homem em que admira, confia e fala, eu me submeto. Como em alguns momentos, eu como homem, olho para minha mulher, que eu admiro, que eu respeito, e falo, em alguns momentos eu me submeto a ela. Até porque, como você falou bem, no Éden, essa cumplicidade, essa renúncia de vontade é para que essa harmonia acontecesse. Após a queda, que rompe essa harmonia, tudo desanda, agora há uma necessidade até de proteção da criação. Por que ela tem que subir? O seu desejo será sobre o do homem, e o homem vai... Agora veio a guerra, agora é o colapso, é a queda do homem. Então, até uma questão de sobrevivência da espécie. Vamos manter desse jeito, porque senão a gente não segue adiante. Então, acho que a gente tem que olhar para o texto bíblico, o seu tempo, e você colocou muito bem, existem dogmas e doutrinas. Os dogmas são circunstanciais, são orientações de Paulo para a comunidade que estava vivendo algo específico, e tem as doutrinas que são inegociáveis, que fundamentam a nossa fé cristã. E eu não tenho nenhuma crise pessoal de interpretar como esta relação com a mulher como circunstancial. Nos dias de hoje, eu não quero uma mulher burra do meu lado se submetendo às minhas vontades. Eu preciso que alguém me questione quando eu estou errado e que eu proporcione para ela uma atmosfera, um ambiente que ela fala, Bruno, eu acho que você está pensando errado. Se eu não tenho essa cumplicidade, se não somos um, onde a gente entende o nosso papel, o nosso propósito, eu, de novo, estou voltando essa história do complementarismo, que não, ela veio complementar a minha vida, ela é inferior a mim. E isso é um grande câncer nos lares cristãos, no meio evangélico, que precisam entender o papel da mulher e não esse julgo que é uma interpretação bíblica completamente distorcida
e que fundamentam. E olha, a gente acha que isso é exclusivo para classes mais pobres, classes desfavorecidas. Não, isso é uma realidade em todos os níveis sociais. Todos os níveis você vai sociais. Encontrar pastores, você vai encontrar executivos, você vai encontrar... Aí eu vou mais além. Homens mimados, frustrados, com seus problemas ao longo da vida, que não foram tratados, e descarregam sobre uma Eva e sobre uma interpretação equivocada de Gênesis, que é feito sem uma exegese correta, e você vê mulheres anos e anos sofrendo por conta... e aí você vai dizer, Bruno, você é feminista, você está pegando uma pauta de militante de esquerda. Isso é bíblico. Não, isso é bíblico. Isso é princípio bíblico que a gente pouco fala e tem que ser difundido, inclusive para as nossas próximas gerações. Queremos homens sadios, sábios, prudentes, amando e entendendo a questão igualitária e não subjugando mulheres, porque vão acontecer. Ninguém aguenta isso por muito tempo. E o divórcio vem, porque ninguém consegue. Eva não consegue ficar sufocada por muito tempo. Ela vai dar seu grito e vai embora. E tem dado grito, Bruno. Essa é a questão que tem dado grito. Então, o que a gente mostrou aqui, o Bruno tem falado, a gente tem mostrado, você que está ouvindo a gente aí, seria muita dureza de seu coração você achar que você é superior à sua mulher, à sua esposa, porque não existe submissão da mulher em relação ao homem. A Bíblia fala a submissão da mulher em relação ao marido, sem essa de achar que mulher é inferior, é submissa ao homem. Não, a Bíblia não aponta dessa forma. Porque você está fazendo uma interpretação errada do Gênesis 3. Você está só se preocupando com Gênesis 3. Você ainda não abriu seu coração para o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus ressignifica a vida da mulher. O Evangelho de Jesus resgata a mulher. Portanto, eu não olho para Gênesis 3. Eu não caminho conforme Gênesis 3. Eu caminho conforme o ensinamento de Jesus acerca do cuidado que ele tem para com as mulheres. E eu quero deixar uma coisa clara também sobre a força interior da mulher. Lá o texto de Gênesis 3 revela uma coisa também muito importante sobre a dor que a mulher sentiria. É importante você entender que tudo que está dito ali, pelo menos o relato da criação, ele é poético, ele é mítico. Mais tarde, o livro de Gênesis passa a ser uma coisa histórica, quando começa a narrar sobre a história de Abraão, do povo hebreu. Mas até então, o início do livro ele é poético e mítico. É muito melhor que seja assim, porque cada frase, cada palavra tem um significado profundo. Nada aqui você pode interpretar literalmente. Como eu falei, se interpretar literalmente vai dar no fundamentalismo. E existe fundamentalismo cristão. A dor de parto da mulher significa dizer que resume toda a dor que ela sentiria como mulher daqui para frente, dali para frente. A mulher sofre muito, viu, Bruno? Eu acho que através desta dor, é na dor que ela conseguiu encontrar a força interior que ela tem em relação ao homem. Ela conseguiu, ao longo do tempo, se tornar muito forte. E é interessante que o ser humano não entende a dor da mulher. Mas Paulo vai colocar lá, e se eu não me engano foi você, Bruno, que deu essa aula, não lembro se foi eu, lá de Romanos, que fala que a natureza geme com dores de parto, aguardando a vinda do grande dia. Ou seja, Paulo coloca a natureza se solidarizando com a dor da mulher. Ele coloca a dor da mulher como referencial, como modelo para expressar a dor e o sofrimento da natureza que nós, homens, estamos destruindo. A natureza também geme da mesma maneira como a mulher geme. Portanto, a natureza é capaz de se solidarizar com a mulher, mas o homem não é capaz de se solidarizar com a mulher. É impressionante isso. Esse texto, eu gosto muito, eu sei que não é a pauta, viu, Jaque? Mas você já volta para as perguntas daqui a pouco, mas assim, quando você vê, antes da queda, homens e mulheres nus, que não se envergonhavam, e após a queda percebem-se nus, a queda do homem pouco tem a ver com hierarquia entre homem e mulher. A pauta não é essa nesse texto. Não tem nada a ver sobre hierarquia desses relacionamentos. Primeiro que esse nu, a melhor tradução é desprovido da glória de alguma coisa, porque eles tinham a glória da criação. E após a queda, eles perdem essa glória. Então, eles olham para si, e aí de uma forma espiritual, e a gente não vai conseguir interpretar isso aqui, mas eles deixam a condição original
olham para si e falam, agora estamos envergonhados. Eles perdem porque nós perdemos a glória da criação, porque nós desobedecemos. E só que os fundamentalistas pegam esse texto, levam para a interpretação de ato conjugal, de submissão da mulher na cama, e aí a gente vê as mazelas, que esses 40% da violência doméstica acontece em lares cristãos, homens que pouco se importam com o prazer das suas mulheres, homens que tratam suas mulheres como objetos e fundamentam isso na distorção bíblica. E a gente precisa gritar para a geração que está vindo, não cometam o erro das gerações passadas. O relacionamento é diferente. Precisamos gerar homens e mulheres com relacionamentos saudáveis e não doentios, como a gente vê nos relatos de documentário, que estão escondidos dentro das igrejas, que todo mundo tem vergonha de falar sobre isso, né? E fica isso debaixo do tapete. Então, isso precisa ser falado. Eu acho que o relato de Gênesis 3 é uma constatação do óbvio. O fato de acontecer aquilo tem como resultado, não encara totalmente como uma punição de Deus, mas, ao mesmo tempo, é sempre Deus trazendo o escape, mostrando e revelando o escape. E o escape maior ele revela lá em Gênesis 3,16, a vinda daquele louco, como disse Bruno, para resgatar tudo isso. Vamos partir para outro, porque a gente tem que encerrar aqui, porque a gente não consegue, né? Então, Bruno, e diante disso tudo que a gente falou aqui, qual a mensagem que a igreja, principalmente a liderança local, deve passar para a sua comunidade de fé, para que essa realidade se transforme? Como mudar essa realidade dentro da igreja, principalmente, né? Porque é daí que a gente está falando. A gente acabou falando um pouco sobre isso, mas essa pergunta é muito boa. A gente passa por uma outra coisa também interessante. A igreja local, ela vem sendo bombardeada e cada vez mais, infelizmente, perdendo a sua função de comunidade, de pastoreio, né? Os pastores locais, eles estão... eu não tenho dúvida como tem sido difícil pastorear uma igreja local nesse mundo de tecnologia que a gente vive. A igreja está passando por uma adaptação, ela está sendo convidada a se tornar um grande streaming, essas plataformas de comunicação, e está se perdendo o discipulado e o pastoreio local. Eu acho que, para responder essa pergunta, a gente precisava resgatar. Sabe, eu amo alguns caras que estão aí na internet com boas mensagens. Eu vou falar algo que eu comentei na minha célula. Eu amo ver alguns caras desses que trazem palavras na internet. Um conhecimento muito bom. Mas no dia em que minha sogra foi para o hospital, quem foi visitar a minha sogra, quem orou com a minha sogra e comigo, com a minha esposa do lado lá, foi o meu pastor local. Saiu da casa dele, foi lá orar comigo. Você pode amar aí Augusto Nicodemos, Silas Malafaia, Cláudio Duarte, David Leonardo, tem um monte dos midiáticos aí. Muito legal. Eu acho que estão... Eu vou dar uma constatação do Bruno, tá? Ronaldo, você pode até contrariar o que eu vou falar aqui agora. Mas eu acho que esse movimento está bombardeando a igreja local e nenhum pastor mais consegue orientar a sua ovelha sozinho dentro daquilo que ele crê e acredita, das suas convicções bíblicas. Cada um vai formando as suas doses homeopáticas aí, tomando seus remédios à torta e à direita, mas aquele cara que caminha com você, ele está perdendo a força, porque é mais fácil eu ouvir aquilo que eu gosto e a igreja local está sendo bombardeada. E a gente tem um grande desafio como igreja local de continuar pastoreando. Eu gosto muito do pastor do interfone, o pastor que tocava na sua casa e falava: Jaque, vim tomar um café com você. Aí você corre: Ronaldo, arruma a casa que ele chegou aqui, passa um café, um creme cracker, um não sei o quê. E sentado na sala, ele orava, ele trocava olhares com você, percebia algumas aflições, de forma muito sutil cuidava, orava e ia embora. No domingo seguinte, ele sentia falta de você, ia no orelhão, botava uma ficha e ligava para você. As gerações não sabem nem o que é isso. Claro que você pode fazer tudo isso com a mesma tecnologia que está aqui atualmente, mas as pessoas decidiram optar
por ter uma igreja numa grande plataforma, como uma Netflix, como uma Disney Plus, como uma... Eu clico no canal do YouTube da minha igreja e eu vou ver a escola dominical. Mas o pastoreio e a relação que a comunidade se cura em Cristo Jesus, né? A comunidade traz cura, traz discipulado, traz admoestação. E aí, para responder essa pergunta, essas coisas precisam voltar para que a gente possa voltar a perceber os relacionamentos e influenciar neles. O problema é que a igreja se distanciou dos relacionamentos, dos membros das famílias, montaram suas plataformas e estão aí. Você vê igrejas com... É mais fácil assistir a igreja presbiteriana de Manaus, a metodista de Santa Catarina, de Joinville, e aí... Mas o meu pastor, que quer orar pelo meu filho enfermo na minha casa, que vai orar pelo meu emprego, que eu tenho uma entrevista, esses caras a gente botou para fora. Porque eu estou vivendo nas minhas plataformas digitais e a minha igreja é uma dessas plataformas, que é muito ruim, isso é uma constatação que eu faço. E aí, como a gente muda esse cenário de violência doméstica dentro das igrejas, dos lares evangélicos? A gente precisa voltar a se relacionar com essas famílias para poder intervir e perceber esse relacionamento abusivo que está acontecendo, trazer para dentro da igreja mulheres liderando e dando voz para esse grupo que está sendo sufocado. E, como eu falei no início, ter profissionais para atuarem, caminhando com eles, identificando essas mazelas. Os pastores, a liderança, nem sempre têm formação para isso, mas tem a capacidade de identificar uma necessidade e chamar profissionais para ajudar nisso. Então, acho que a igreja deve se munir de bons profissionais, voltar a buscar o relacionamento com as famílias para que isso seja tratado. E tem duas formas: a ação corretiva, que é isso que eu estou falando, e a ação preventiva, que é ensinar as novas gerações bom relacionamento com as mulheres e homens. É isso. Eu gosto muito de uma frase que você colocou, viu, Bruna? Lamentavelmente, a igreja caminhou pela igreja Netflix, né? É a igreja Netflix. Você chegou a citar isso, e eu vi isso numa placa, viu? Né, Jaqueline? Exato, a gente viu isso. Acabou a Netflix, volte para o culto. Quer dizer, coisa assim, um chamado nesse sentido. Depois, acabou a Netflix, desliga a Netflix. Poxa, está disputando com a Netflix ali, revelou a disputa com a Netflix. Realmente. Sabe por quê, Bruno? Esses pastores que estão na mídia, eu não suporto autoajuda, tá? Eu nunca gostei de ler livro autoajuda, eu não gosto disso. Eles funcionam para mim como autoajuda. Eu não gosto disso. Entendeu? Eu sempre entendi que eu tenho que ter essa sabedoria própria para caminhar com pernas próprias dada por Deus. Portanto, de maneira que eu não preciso... Não é que eu não precise de autoajuda. Não preciso de autoajuda. A minha ajuda vem de Deus. E como você falou, do pastor direto, da minha comunidade. Se eu não tiver isso no meu pastor... Eu acho que todas essas coisas podem somar e contribuir na minha formação espiritual. Mas nada, no meu entendimento, nada substitui a comunidade local. A minha comunidade de fé, com a liderança local, esse é o princípio bíblico. Você olha para o relacionamento. É na comunidade local que você tem relacionamento. Que tem relacionamento, que tem discipulado, que tem admoestação. E a gente tem que aceitar a admoestação, tem que se permitir ser tratado, como a gente está falando dessa violência doméstica. Você imagina como é que você vai... essa mulher vai gritar para quem? Se ela não tem para quem gritar. Então, acho que o papel da igreja é isso. A igreja vem sendo bombardeada nisso. E muitos pastores têm desistido de pastorear a igreja local, porque a ingratidão, o preço, e aí prefere caminhar para... Vou montar instituições, vou montar canais, vou montar... Tudo isso pode ser mover de Deus, não tem dúvida, né? É o lado acadêmico, é a instituição, é a ONG. Isso tudo é muito saudável, são movimentos que a igreja deve sim fazer. Mas o pastoreio local tem sido abandonado porque é frustrante esse bombardeio que a igreja local está sofrendo e as pessoas não querem mais esse pastoreio local. Prefere as plataformas que me atendem
Se eu quero uma mensagem sobre casais, eu vou clicar no Cláudio Duarte. Se eu quero uma mensagem sobre prosperidade, eu vou assistir Sila Malafaia. Se eu quero uma mensagem sobre libertação, eu vou assistir o Macedo, o Cowboy, alguma coisa assim. O homem do cowboy lá. Você vai escolhendo a mensagem da semana, o que você quer. Quando, na verdade, o teu pastor, a tua igreja local, ela está ali para trazer a palavra que o Espírito Santo vai direcionar para aquele momento para você. Isso pode acontecer nas mídias? Claro que também pode, mas você tem que se permitir isso. E agora, cadê o contato pessoal? Quem vai orar por você? O cara tem 200 milhões de seguidores, lá 100 mil seguidores, vai ligar para você quando o teu filho estiver doente? Você vai abrir mão disso? A igreja está abrindo mão desse cuidado da comunidade. Eu não estou falando do pastor local, estou falando da comunidade local. Você vai abrir mão desse cuidado? Não pode. Então, eu acho que as coisas podem andar juntas. Eu assisto algumas coisas. Tem alguns teólogos, uns caras que falam de uma teologia que eu admiro, que eu gosto de ouvir, que eu gosto de estudar, mas nada vai substituir o meu pastor local, a minha igreja local, a minha comunidade de fé que eu permito me tratar. Né? Eu entro na minha célula numa quarta-feira e eu sou tratado nela. Né? As pessoas me conhecem, eu conheço, e a gente ali se trata, o Espírito Santo atua, e isso tem que ser a mesma coisa nos lares onde está acontecendo essa violência doméstica. Isso aí leva ao isolamento. As pessoas estão cada vez mais fugindo dos relacionamentos e leva ao isolamento. Isso é profético, porque Jesus falou, quando o Filho do Homem voltar a retornar à terra, achará porventura fé? Achará fé na terra? Isso aí, mais tarde, vai arrebentar exatamente isso. Uma decepção, porque quando vem a crise, você falou, eu não encontro naquele pastor que está ali virtual, ele é virtual. É como um herói que a gente assiste, super-herói que a gente tem. Mas quando vem a crise sobre mim, eu não tenho dele palavras de gabinete pastoral. Eu não tenho. Então, eu vou me adoecer. E é o que está acontecendo. Então, eu não sou pastoreado. Isso vai me levar ao quê? A falta de fé. Isolar cada vez mais, e é o que está acontecendo. As igrejas, aliás, o penúltimo censo brasileiro já revelava isso, que a igreja que mais cresce é a chamada igreja dos desigrejados. Já revelava sobre isso. A igreja dos desigrejados é o que mais cresce. O último censo, né? Antes de se cortar a verba aí do IBGE, quando se tinha censo, você tinha ali a nova categoria que surgiu, que são os evangélicos não praticantes. Isso nunca tinha aparecido na história da estatística do IBGE. No último censo já apareceu, quando se levantando dados de religião, evangélicos não praticantes aí. Mas, enfim, Jaque. Então, gente, Ronaldo, o que a mulher, então, dentro da igreja, deve fazer quando ela está passando por um relacionamento abusivo? Assim, o que ela deve, assim, o mínimo que ela deve fazer? Tocou num ponto aí muito importante. O relacionamento abusivo, ele pode levar a um relacionamento de violência física. Esse é o problema. Agora, ele é muito sutil. E a gente sabe que é uma realidade na igreja hoje. E as mulheres estão dando o seu grito, como o Bruno falou, vão gritar. E quando grita, lamentavelmente, isso traz como resultado, muitas vezes, o divórcio. Porque durante a vida toda, como ela foi criada para ser a protetora de sua prole, né? Ela cuida dos seus leãozinhos, né? Cuida dos seus pintinhos. A mulher é criada para isso. Culturalmente ainda é assim. Então ela cuida dos seus filhos e também do seu marido. Só que não há reconhecimento nenhum por parte daquele que deveria ter o maior reconhecimento, que é o marido. Por várias razões. Ele também pode ter tido ensinamento aqui. Porque tudo que a gente está falando aqui de conhecimentos de interpretações erradas da Bíblia acerca do como ele deve se relacionar com a sua esposa. Ele deve ter tido esse tipo de... Ele viu isso, às vezes, nessa relação conflituosa com seu pai e sua mãe. Então, ele carrega isso para a sua relação, ainda como novo, jovem casado. Ele leva isso para dentro de sua casa. E a mulher também, por ela ter aprendido assim, ela vai suportando. Suporta, e ela dá grito, viu? Ela dá vários gritos, porque a dor de Eva, a dor do parto de Eva, prossegue. Esse livro, Ronaldo, esse livro fala que a maioria das pessoas, isso também
estudos sobre relacionamento abusivo falam isso. Elas não percebem que estão num relacionamento abusivo. É muito interessante. Não percebem. Elas não percebem. E aí o livro traz alguns diagnósticos, né? Algumas constatações que são importantes para perceber esse relacionamento abusivo. E para mim, ele volta de novo na questão do diálogo e de ter quem ajude essa pessoa a percepção de que, olha, do jeito que está indo, né? A tristeza. Esse livro fala sobre esse assédio econômico, que é o controle sobre o que a mulher gasta, não autorizando, não permitindo, sobre bens, relacionamento abusivo sobre os filhos, sobre o ato sexual, né? Existem mulheres que são violentadas casadas, né? Sim, sim. O livro fala isso. Por isso que eu falo, é interessante ler o livro porque ele é assustador, né? Ele traz uma realidade que tem que ser dito para as gerações que estão vindo aí. O estupro, é possível haver estupro numa relação de casamento? Sim. Toda vez que a mulher ela não quiser fazer o ato sexual naquele momento, se você forçar, isso é estupro. A lei já considera dessa forma. Portanto, é estupro, sim. Muito estupro. Há estupro na família de filhas sendo estupradas por pais, sendo estupradas por irmãs. Eu já tripulei duas moças que revelaram isso de uma maneira muito dramática. É interessante que uma era muito rica, eu sabia que ela era uma pessoa de muitas posses, e a outra uma pessoa muito pobre. A pobreza, ela sido estuprada, levou ela a praticar a prostituição. Mas a moça rica, ela falou que ela era estuprada por 3 irmãos. Ela tinha 3 irmãos. Ela era a última, 5 filhos, onde ela era a última dos filhos. Eu ia chamar de temporão, né? Mas eu era temporão. Ela foi estuprada pelos 3 irmãos mais velhos. Gente, que coisa terrível. E eu perguntei, e a sua mãe? Você falou isso para sua mãe? Ela falou, eu falei para minha mãe. Mas a resposta que me deu foi, você quer que eu faça o quê? Quer que eu leve seus irmãos para a delegacia para serem presos? Essa foi a resposta da mãe. Eu me lembro que no final eu falei, eu quero fazer uma oração com você. Você não vai sair daqui sem que antes eu ore por você. Aí falei do amor de Deus para ela. Ronaldo, eu vou falar uma coisa. Não nessa mesma proporção, mas dentro dos gabinetes, muita coisa parecida tem sido dita. Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu... Se você já aguentou tudo até agora, e aí eu falo que a gente precisa capacitar uma liderança para essas circunstâncias, homens mais sensíveis, sem esse viés machista, descaracterizando essa interpretação equivocada do texto, que muita coisa, pastores, líderes, mantêm essas mulheres em silêncio e elas estão gritando, pedindo ajuda, e a gente tentando fundamentar uma aparência de um bom relacionamento. O que eu vou dizer para a igreja? Ele é um diácono, ele é um presbítero, o que eu vou falar? Exatamente. Você colocou a parte da autoridade eclesiástica. Não, tem que... o que Cristo faria aqui agora? Ele estaria preocupado com a felicidade, com o amor, com a justiça sobre essa mulher, ou com a aparência de alguma coisa? Então, como você falou, né? Isso a igreja tem que se preparar urgente para responder essa pergunta. É isso que a sociedade está vivendo. O Bruno e Jaque, o que eu vou falar agora, vocês podem cortar depois. A gente já passou algum tempo, mas não tem problema não. O assunto está muito bom. A gente pode dividir isso em 2 aulas, viu, Bruno? Eu já nem sei, mas não tem aí, Jaque. Já tem o quê? Mais de 1 hora, né? A gente tem mais de 1 hora, mas assim, eu não sei. A gente pode dividir em 2 aulas. Eu não sei, assim, pode também, não sei o que a gente pode fazer. Tem que ver o material para ver se dá para cortar. Para ver se é possível dividir. Eu tô meio otimista, porque pelo feedback eu acho que a gente pode encerrar e se der 1 hora, 1 hora e... Quanto tem aí, Jaque? Dá muito mais de 1 hora? Não, tem 1 hora e pouquinho. Olha, gente, rapidinho, então você vai cortar isso aí, Jaque, vai cortar. Espera aí que eu vou levantar. Acho que a Débora está aqui, só um minutinho. Mas eu acho também que a gente pode... Pode botar tudo, Jaque. Pode nesse lance aí de vocês voltarem e não sei o que. Se não ficar sem pé nem cabeça, eu geralmente eu deixo rolar.
Porque eu acho que se a gente, às vezes, cortar alguma coisa, fica sem pé nem cabeça. É difícil cortar. É meio difícil esse tipo de discurso, é meio difícil cortar. Mas, Bruno, eu não vejo problema se a gente dividir. Eu não sei se vocês notaram, mas eu cortei algumas coisas. Eu vi. Ô, Bruno, é porque o assunto ele é muito interessante, ele é extremamente pertinente. A gente pode cortar em 2 aulas, até dizer, olha... Não, mas eu vou te dar um conselho, cara. Quando tem um falando, 30 minutos, 40 minutos fica bom. Na dinâmica dos 3 aqui, eu acho que, assim, entregar uma aula de 1 hora não é nenhuma sofrência. Por isso que eu perguntei, foi 1 hora e quanto? Tá 1 hora e pouquinho, 1 hora e 10, 1 hora e 5? Cara, dá para passar numa boa... Fora que eu tô assim, que eu tô deixando todo o horário. Sim, a gente antes estava falando... eu acho que pode subir, sim. Eu vou ver depois quanto é que vai ficar. Eu acho que não vai ficar 1 hora, não. Eu acho que eu não vejo problema, não. Eu acho que você pode encerrar, já, que eu acho que já tem material para caramba aí. Deixa eu dar essa parte, finalizar essa parte aqui com a minha parte aqui das relacionamento abusivo que eu anotei, que vai ser interessante. Só para eu fechar, então, viu, Bruno, que eu estava contando a experiência da outra mulher, agora da mulher mais pobre, então eu vou voltar para falar. A outra experiência é de uma outra pessoa que era extremamente pobre. Quando eu comecei a falar do evangelho para ela, porque ela era uma prostituta, comecei a falar de Jesus para ela, ela virou e disse para mim, eu estou nesta vida exatamente por causa disso. Eu falei, como assim estar nessa vida exatamente por causa disso? Porque pensei, né, questão do evangelho, ela falou, meu pai era pastor, e eu nasci e me criei numa igreja. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu irmão me estuprou, e continuou estuprando. Quando eu falei com eles, eu levei foi uma surra, porque eles disseram que eu andava com shortinho dentro de casa e eu provocava o meu irmão a isso. Então, não aguentei e saí de casa. Eu era muito pobre, mas, Bruno, uma menina extremamente linda, muito bonita. Muito triste. E qual foi o destino dela? A prostituição e a droga. Então, mostrar que isso, lamentavelmente, ocorre nas famílias. Foi de uma família rica e também foi uma família pobre, porém, que conhecia o evangelho. Então, lamentavelmente, isso é muito comum. As mulheres estão gritando realmente. E eu gostaria também de lembrar que existem aquelas mães solteiras, viu? Que a gente falou agora, Bruno, você falou, pode até colocar em xeque a questão do cabeça, o homem como cabeça, e aquela mulher que ela é cabeça, ela é tudo na casa dela. Ela é provedora, ela é que cuida, ela é que cria, ela é que educa, ela é sozinha. Outros tempos. Isso é uma realidade. São outros tempos. Ou eu me atualizo, ou simplesmente eu não vou poder caminhar em fé, que é o convite da Bíblia para todos aqueles que querem caminhar com Deus. Agora, já que eu quero encerrar aqui mostrando, eu peguei um site muito bacana num blog que deu para a gente 7 sinais de uma relação abusiva. Eu achei extremamente importante anotar isso aqui. Ele começa com um ciúme excessivo. Primeiro, diz que ama demais. É o primeiro argumento dessa pessoa. Logo em seguida, ele começa a controlar. Ele começa a dizer o seguinte, qual é o argumento? Eu faço isso para o seu bem. Depois, a pessoa começa a se isolar. Ele leva ela ao isolamento. Quais são os argumentos para ela se isolar? Suas amigas não são boas amigas. E não existe amizade de um homem e uma mulher. Ele começa a isolar isso. A gente viu isso, né, Jaqueline? De uma pessoa que estava isolando a nossa amiga. E também o próximo passo é a chantagem que ele faz. A chantagem é uma das principais características de um relacionamento abusivo, viu? Ele começa a dizer, eu vou me matar. Se você me deixar, eu vou me matar. Ou então, se você não ficar comigo, você não fica com ninguém. O quarto é a chantagem. A quinta é a invasão de privacidade. Ele começa a pegar a senha do seu celular. Ele pode até botar um rastreador no seu celular. Essa é a quinta. A sexta, aí começa a coisa a degringolar na vida dessa pessoa que está sendo abusada. É a destruição da autoestima. Quando isso acontece, no começo do relacionamento, essa pessoa era a melhor pessoa. Ele diz que ela, você é a melhor mulher do mundo. No início é assim. Mas depois, ele passa a fazer diversas críticas construtivas, entre aspas. Aí ele começa a criticá-la. Né? Críticas construtivas e muitas vezes ofensivas, até sua autoestima se esgotar. Ele começa a revelar problemas. Olha, você não está tão bonita assim, não. Antes você se vestia tão bem, né? Então ela se esgota completamente a autoestima dela. Nessa etapa, a vítima ela não se vê como digna do amor e acha que é sortuda pelo abusador ainda estar com ela. Por quê?
a sua autoestima foi embora. E, por último, entra a violência física. Chega às raias da violência física. Começa com empurrões, com os apertões, vai aumentando com o passar do tempo. Aquele tapinha que o outro dá. É impressionante. Então, isso aqui tem que ser dito para as nossas filhas, para as nossas adolescentes. Se o rapazinho aumentar o tom de voz, elevar o tom de voz muito alto em relação a você, e, sobretudo, se estiver em grupo, entre amigos, olha, numa boa, não prossiga. Não tente achar que aquilo vai mudar, porque não muda. A mesma coisa com um viciado. É muito difícil que um viciado deixe o vício para poder estar com você, namorar você. Isso vai se aprofundar de uma maneira tão dramática na tua vida. Não faça isso. Não faça isso. Porque a experiência que eu tenho visto é que as pessoas que aceitaram esse relacionamento só deram com os burros na água. Então, fechar aqui, dizer que juntas as mulheres elas são mais fortes. Elas precisam cuidar umas das outras, oferecer afeto e escutar a outra. Escute a sua colega, a sua amiga. Acolher mais e julgar menos. Faça isso, acolha mais e julgue menos ou quase nunca. Relacionamentos abusivos nunca são culpa da vítima e devemos oferecer toda a ajuda possível para essas mulheres que estão sendo vítimas de violência, dessa violência abusiva. Então, eu queria só lembrar que isso aqui, eu vi essas 7 etapas que funcionam no relacionamento abusivo e, lamentavelmente, está acontecendo na igreja. Entendeu? Temos que escutar nossas filhas, nossos adolescentes, para abrir os olhos acerca disso. Não sonhem, não criem sonhos. Numa primeira atitude do namoradinho em relação a isso, não prossiga. Interrompa imediatamente. Agora, as mulheres casadas é mais complicado. A Jaqueline falou no início o que leva elas a manterem uma relação que nós vimos, né, Jaqueline? Sim. Um casal que morreu idoso, de uma relação completamente abusiva, onde a mulher sofreu e sofreu muito, e quase que destruiu a família toda. A família vivia em frangalhos, porque o relacionamento abusivo não atinge só a mulher, atinge os filhos, e atingiu dramaticamente os filhos. Entendeu? Sim. Bom, gente, então nós chegamos ao final de mais uma EBD Responde. Quero dizer para as mulheres para que elas sejam sábias, que elas possam procurar ajuda, que elas possam procurar, se não for a polícia, seja uma amiga, seja alguém que você confie, mas procure ajuda, não fique calada. E nós recebemos uma sugestão para a próxima EBD, que é um tema muito legal, que nós achamos muito bacana de ser falado, que é a adoção. Foi uma sugestão da Alana. E a gente pode, né, ver como é que a igreja tem se portado quando se fala em adoção. Como é que a gente tem lidado com o crescente número de crianças que são abandonadas, que não têm pais, que não têm mães. Como é que a igreja lida com isso se ela tem feito a sua parte? Então, vocês, por favor, mandem a sua pergunta para o e-mail ebdpergunta@gmail.com. Nós vamos deixar aqui anotado também. Então, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço aí. Um abraço, até a próxima. Gente, eu vou gravar a